nossa aula Aula número 11, 12. página 205. Comparações entre frações. O que nós vamos estar comparando agora? Quem que é maior e quem que é menor? Então, eu coloquei uns exemplos aqui. Quando nós tivermos, por exemplo, 1/4 e 3/4, quem vai ser a maior, 1/4 ou 3/4? Então, o que a gente pode estar observando aqui, ó? Que tem o mesmo denominador, ou seja, o número de baixo é o mesmo. Então, quando você for fazer a comparação entre essas frações, qual é a maior e qual que é a menor, você vai estar analisando isso, tá? Olhando aqui, ó, nós temos o mesmo denominador. Então, tem uma regrinha bem simples. Eu vou explicar essa regrinha de duas maneiras. E vou fazer um exemplo também. Se vocês quiserem pegar uma folhinha pequena, bem pequenininha, e colocar essa regrinha, as duas outras regrinhas que eu também vou estar passando, para depois resolver os exercícios, e você só olhar para a regrinha, fica mais fácil para você fazer os exercícios. Então, é um macete, é uma técnica para facilitar a comparação entre as frações. Você acaba ganhando tempo com isso, tá? Então, aqui, ó, o que a prof colocou? Quando você tem o mesmo denominador, ou seja, o número de baixo é o mesmo, ó, a maior fração será aquela que tiver o maior numerador. Ou seja, quando o número de baixo for igual, a maior fração vai ser aquela cujo número de cima for maior. Então, nesse caso aqui, 1/4 ou 3/4. Então, a gente sabe que a maior fração vai ser 3/4. Lembrando aqui, ó, né? Quem tem a dificuldade da boquinha do jacaré, né? Famoso esse símbolo. Símbolo de maior. Como é que faz a leitura aqui, ó? 3/4 é maior do que 1/4. É como se fosse assim, ó. Temos um bolo, foi dividido em 4 partes e foi consumido apenas uma parte. Então, eu comi uma parte das 4 partes desse bolo. E nesse caso aqui, o bolo foi dividido em 4 partes e eu comi 3 dessas partes. Quem comeu mais? Quem comeu uma das 4 partes ou quem comeu 3 das 4 partes? Então, 3/4 é maior do que 1/4. Uma outra dúvida que às vezes pode estar surgindo. Ah, prof, mas nesse caso aqui, ó, 9/4. Como é que de 4 partes você comeu 9? Às vezes o aluno fica se perguntando, né, para fazer esse tipo de comparação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que vem a ser esse 9/4. Aí tem todo o envolvimento das nossas últimas aulas sobre número mistos. O que vem a ser esse 9/4? Eu vou fazer a demonstração, tá? 9/4, ó, tem o número 4 aqui embaixo. Você vai abrir esse 9 em parcelas de 4. Então, vai ficar, ó, 4/4 mais, posso fazer mais uma parcela de 4. O limite máximo de colocar em cima é 4, porque embaixo você tem o 4. Mais, então, ó, 4 com mais 4 já tenho 8. Falta quanto para dar 9? 1/4. Aí, lembrando lá da nossa aula, como se fosse assim, ó. Eu tenho 4 balas e eu vou distribuir para 4 pessoas. Cada um vai ganhar uma bala. Eu tenho 4 balas para 4 pessoas, cada um vai ganhar uma bala. E essa fração eu deixo assim, ó. Vou deixar em fração, porque não tem como fazer a divisão aqui. Esses dois 1 que eu tenho aqui, eu posso estar juntando, porque são dois números inteiros. Então, eu vou ter 2 mais 1/4. Lembram? Então, chegamos num número misto. Matéria já vista, tá? Número misto. Então, significa que a pessoa comeu 2 partes inteiras, 2 bolos inteiros, e do outro bolo ele comeu mais 1/4. Então, quando a gente vai fazer a comparação, sempre vai levar em consideração a regrinha que a prof colocou aqui, ó. Quando o número de baixo for o mesmo, a maior fração será aquela que tiver o maior numerador. Então, se a gente comparar quem que é maior, 4/9, ó, 4/9 me deu como resultado esse número misto aqui. Agora, vamos fazer com o quinto, com o 5/4, desculpa, vou fazer com o 5/4, só pra gente comparar.
Se eu faço com 5 quartos, ficaria assim, 4 quartos. Então, eu vou pegar o número 5 e vou abrir ele em parcelas de 4 em 4. 4 quartos mais 1 quarto. Se eu somar o 4 com mais 1, 5. Beleza. 4 balas para 4 pessoas, isso aqui vai resultar no número inteiro. Então, seria um bolo inteiro mais 1 quarto. Então, analisa aqui, ó. Um bolo inteiro mais 1 quarto. Se uma pessoa comer um bolo inteiro mais 1 quarto, ou a outra pessoa comer 2 bolos inteiros mais 1 quarto, a gente consegue comparar aqui que essa pessoa aqui, ó, tá vendo? Ela comeu mais do que essa. Só de olhar aqui, a gente consegue ter essa análise. Então, não precisa fazer isso daqui. Eu só tô demonstrando para vocês que quando aparece um número maior no numerador que o denominador, significa que veio de todo um processo do número misto, matéria que vocês já viram, tá? Mas, na comparação de frações, fica fácil. Quando o denominador, quando o número de baixo for o mesmo, você vai olhar para essa regrinha aqui que a prof comentou com vocês. Você olha o número de cima, qual é o maior deles, aí você analisa o de cima, olha que nem aqui, ó, 5 quartos e 9 quartos, ó, você tinha 5 quartos e 9 quartos. Olhei aqui, o número de baixo não é o mesmo? É o mesmo. O denominador é o mesmo, eu olho de cima qual é o maior. Então, eu sei que 9 quartos é maior do que 5 quartos. Continuando aqui a nossa aula, então. E quando... Agora é o contrário. Como eu vou olhar com o mesmo numerador? Então, aqui é um exemplo, ó. 13 sétimos e 13 quintos. Quem é maior será 13 sétimos ou 13 quintos? Ó, a regrinha. A maior fração será aquela que tiver o menor numerador. Então, quando nós vamos comparar frações de mesmo numerador, com o mesmo número em cima, você olha de baixo qual é o menor. Essa vai ser a maior fração. Professora, mas por que isso? Pensa assim, bem simples. Se você tem 13 reais e você vai dar para 7 pessoas, cada uma vai ganhar uma certa quantia. Aqui também, você tem 13 reais e vai dar para 5 pessoas. Se você tiver nesse grupo das 7 pessoas e eu tivesse no grupo das 5 pessoas, o meu grupo, onde tem menos pessoas para estar dividindo esse 13 reais, vai receber mais. Por quê? Porque a divisão vai ser feita entre menos pessoas possíveis. Então, continuando aqui, provando aqui, ó. Por que que 13 sobre 5, né, 13 quintos, é maior que 13 sétimos? Então, eu fiz aqui para mostrar para vocês, ó, se eu tenho 13 reais e eu vou dividir para 7 pessoas, fazendo a conta, né, uma conta que não vai ter fim, cada pessoa vai receber aproximadamente, né, um pouquinho mais aqui, R$ 1,85. Agora, se eu tenho 13 reais e eu vou dividir entre 5 pessoas, efetuando a divisão, nós vamos ter o quê? R$ 2,60. Ou seja, a pessoa que estiver no grupo, nesse grupo aqui, que foi feita a divisão entre 5, vai receber um valor maior do que a pessoa que estiver nesse grupo aqui. Então, provamos que essa regrinha aqui, para ser mais rápido e mais prático, ao invés de fazer os cálculos de cada uma para fazer a comparação, você simplesmente pode respeitar e levar em consideração essa regra, ó. A maior fração será aquela que tiver o menor numerador, ou seja, você vai dividir entre menos pessoas a mesma quantidade de dinheiro. Então, no grupo que tiver menos pessoas, vai receber mais, o valor vai ser maior, tá? E quando for diferente, que você não pode estar aplicando nem essa regrinha número 1 e nem a regrinha número 2. Quando é tudo diferente, o numerador é diferente e o denominador é diferente, como que você vai estar comparando qual fração que é maior? Então, gostaria que vocês pegassem o livro de vocês na página 205, que nós vamos acompanhar uma situação problema, da onde que esse tipo de conteúdo cai, tá? Então, na página
página 205, diz o seguinte, ó. Vitor, Bruno e Pedro ganharam um concurso em sua escola. E cada um recebeu como prêmio um pacote com a mesma quantidade de balas. Vitor já comeu 3/8 do seu pacote. Bruno, 7/8. E Pedro, 9/11. Como podemos descobrir quem comeu mais? Ou, em outras palavras, como podemos comparar essas frações? Então, o que nós vamos estar fazendo? Comparando a fração de cada um deles. E ver quem comeu mais nessas três situações. Então, Vitor comeu 3/8. Bruno comeu 7/8. Eu já posso fazer a comparação entre o Vitor e o Bruno. Por quê? O denominador é o mesmo. Então, se comparar o Vitor e o Bruno, lembrando, ó, quando o número de baixo é maior, eu tinha um bolo e 8 partes, comi 3, um bolo de 8 partes, eu comi 7. Quem comeu mais? No caso aqui, o Bruno comeu mais do que o Vitor. A fração do Bruno ela é maior que a fração do Vitor. E agora entre o Bruno e o Pedro, para saber quem que comeu mais. Será que 9/11 é maior do que 7/8? Ou será que 7/8 é maior que 9/11? Então, quando você vai fazer comparação entre... Eu não consigo aplicar a regrinha, porque os de cima são diferentes e o de baixo também é diferente. Quando surgir frações que elas têm essa diferença, você vai ter que fazer uma regrinha, tá? Vai ter que arrumar essa conta primeiro para depois aplicar a regra. E como é que organiza elas? Vai seguir os seguintes passos. Primeiro passo, vai calcular o MMC, lembrando lá da matéria, no comecinho das aulas passadas. Mínimo múltiplo comum dos denominadores, ou seja, dos números que estão na parte de baixo. Primeira parte faz isso. Segunda parte, transformar em mesmo denominador. E a terceira parte, comparar. Aí você pode fazer a comparação porque você já organizou ela. Então, o que você vai fazer aqui? Vamos fazer o mínimo múltiplo comum do 11 e do 8. Lembrando da regrinha lá do IMC. Como é par, dividindo por 2, resultou em 4, 11 baixei. Por 2, 2 de novo, baixo 11, por 2, 1 e 11. Depois pelo próprio 11. 11 dividido por 11, 1. Terminou a conta aqui. Efetuamos as multiplicações. Quem não lembra desse detalhe aqui, volta nas outras aulas anteriores, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 11, 88. Esse 88 aqui é o meu MMC. É esse valor que eu vou estar utilizando como denominador agora. Aí eu coloquei uma observação aqui. Vale lembrar que tem uma regrinha quando... Os números que eu estou efetuando aqui, ó, o meu MMC, se um deles já é número primo, basta efetuar a multiplicação entre eles, ó. Como eu sei que 11, ele é um número primo. Não precisava ter feito toda essa continha aqui. Quando você faz a comparação entre dois números, fazer o mínimo múltiplo comum, e um deles é primo, basta você fazer a multiplicação entre eles, que já vai dar o resultado. 8 vezes 11, 88. Ou fazer o MMC. Esse número 88, você vai voltar para a conta e vai colocar aqui, ó, Bruno, no lugar do 8, que era a fração, o denominador do Bruno, eu vou colocar 88. E do Pedro a mesma coisa, no lugar do 11 eu vou colocar 88. Agora aqui você vai aplicar a regrinha da nossa última aula. Quando você tem um número, ó, de 8, foi para 88. Por quanto que você multiplicou? Por 11, né? 11 vezes 8, 88. O que você faz na parte de baixo, você precisa fazer na parte de cima. 7 vezes 11, 77. Agora a fração do Pedro. 11 foi para 88. Então, você multiplicou por 8. 11 vezes 8, 88. Em cima, quanto que é 9 vezes 8? 72. Pronto. Agora você encontrou frações equivalentes e frações com denominadores. Agora eu vou fazer a comparação dessas duas aqui. Então, olhando aqui, quem que é maior? 77 sobre 88
ou 72 sobre 88? 77 é maior, então o Bruno maior do que a do Pedro. Eu fiz aqui também a do Vitor. Lembra que o Vitor a gente fez a comparação no começo? Mas eu também deixei o Vitor com o mesmo denominador, tá? O mesmo denominador que o Bruno e o Pedro, para conseguir fazer uma conclusão um pouquinho mais específica. Então, eram 3 alunos, estão aqui o nome deles, o Vitor, o Pedro e o Bruno. O Vitor comeu, né, assim, comparando entre, se fosse fazer a comparação entre os denominadores, né, mesmo denominador, é como se fosse ter efetuado, ter consumido 33 das 88 balas, digamos assim. Pedro, 72 das 88. E Bruno, 77 das 88. Então, a formiguinha, né, o que comeu mais aqui, doces nesse caso, foi o Bruno. Então, eu coloquei as frações aqui em ordem crescente, da menor fração para a maior fração. Eu vou deixar os exercícios que vocês vão estar desenvolvendo dessa aula, tá? De comparação de fração. Bons estudos. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Abraço.